Oi, tudo bem com vocês? Tá sumidinha, um bom tempo sem gravar. Mas agora fico cobrada pela espiritualidade o dia inteiro aqui, ó, me cutucando para poder gravar um vídeo falando um pouquinho dessa minha nova fase, dessa minha mudança de cidade, também algumas coisinhas que foram acontecendo comigo, tá? Olha só, novo cenário, sentada aqui na cama com as pernas cruzadas. Que essa câmera nem vire, porque vocês não veriam o tamanho da bagunça. Porque me mudei, me mudei essa semana, ainda não organizei nada. Tudo fora do lugar, sabe? Deu meu jeitinho, uma casa limpa. Banheiro limpo, mas o guarda-roupa ainda providenciar, porque tudo de casa é guarda-roupa e cozinha. Então, se não tem balcão, armário, essas coisas para guardar, e guarda-roupa, fica tudo uma bagunça. Tudo no saco aqui, ó. Vocês precisam, não vou nem dizer se vocês precisam ver, porque vocês não precisam ver nada. Mas tá organizado, sabe aquela bagunça organizada? E pelo menos tá tudo limpinha, deixei a casa toda limpinha, cheirosinha, arrumadinha, banheiro lavadinho, enfim. Agora estou morando só, sonho realizado, né? Demorou, foi uma luta, foi uma conquista, mas aconteceu. Tudo acontece no tempo que tem que chegar. Tudo acontece na hora que tem que chegar, mas eu vou falar para vocês rapidinho. Olha o que é que aconteceu. Eu, o ano passado, no final do ano retrasado, eu retornei para Salvador, né? Fui lá, vamos dizer assim, fechar um ciclo que precisava ser fechado, resolver algumas coisas, algumas pendengas que tinham ficado lá do resto do passado. Fui, resolvi, foi um ano de muita lição, um ano de muito aprendizado, um ano onde eu confesso, passou vários medos na minha cabeça, com medo que a depressão voltasse, me ver assim no fundo do poço de novo. Realmente eu confesso que eu tive medo, algumas vezes. Eu me peguei deitada na cama durante algumas tardes, sabe? Quando parece que me sumia tudo, mesmo sabendo um monte de coisa que eu posto, que falo com vocês aqui nas minhas outras redes sociais. Mesmo a pessoa sabendo de tudo, de quem ela é, de quem nós somos consciência, somos imagem e semelhança do Criador, da fonte, tudo mais. Também somos humanos, estamos humanos, experienciando, vivendo todo esse tipo de emoção aqui. E tudo acontece com a gente também, tá? Não se enganem, não. Não vou aqui adoçar a espiritualidade, não, porque é um processo. É um dia a dia, a gente aprender muita coisa. É um processo de aprendizado, é um processo de todo dia uma descoberta nova. É um processo de que é autoconhecimento, da gente entender coisas novas. Aprender mesmo no dia a dia. E as pessoas vão e vêm das nossas vidas, saem numa naturalidade, porque a gente não vai ficar vibrando, não vibra na mesma frequência. Então as pessoas saem, outras pessoas chegam, enfim, isso tudo aconteceu comigo. Eu poderia falar de longe, sem sombra de dúvidas, que o ano passado eu poderia considerar o pior ano da minha vida, um dos piores, mas não. Foi o ano onde eu aprendi muita coisa. Passei por muitas coisas para aprender. Sabe o deserto que a gente precisa passar na nossa vida? Muitas vezes a gente fica fugindo. Eu digo por mim, eu fugi o tempo todo do deserto. Parecia que lá no fundo eu sabia que um dia eu ia ter que atravessar esse deserto, porque a gente atravessa sozinho, sabe? Falando de humanos, é sozinho. A espiritualidade não, ela tá sempre com a gente. Mas eu fugia desse deserto e fugi dele a vida inteira. Mas tem uma hora que não tem jeito. Chega e vai te pegar e ou você vai ou você vai. Sabe enfrentar seu medo é seguir, e seguir além do medo? Foi isso que aconteceu comigo. Então foi um ano de muita lição, de muitos aprendizados, de muitos ensinamentos. Maior fé, maior certezas sendo testada muitas vezes. Observando e entendendo sinais da espiritualidade para comigo. Enfim, tudo aconteceu meio monte de coisa, gente. Meio monte de coisa. Bom, bora lá. Eu até anotei aqui algumas coisas como eu costumo fazer para não esquecer.
Mas tem nada não, se eu esquecer depois eu gravo outro vídeo também, tá bom? Olha só, como foi que eu vim parar aqui de novo na cidade onde eu estava morando há uns 10 anos. Eu morei a vida inteira em Salvador, depois fui morar no interior um tempo, uns 10 anos. Aí resolvi retornar para Salvador, e aí não deu certo e a gente muda de novo. E assim somos nós. A gente tem que cair, levantar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Tantas e quantas vezes forem necessárias. E mais uma vez isso aconteceu comigo. Mas enfim, quando fui quarta-feira retrasada, eu fui pra academia todos os dias, né? Lá em Salvador. Então, quando chegou na quarta-feira, todos os dias eu passando por esse processo assim com a espiritualidade, né? Ouvindo, seguindo a minha intuição, meu coração. E fazendo as perguntas que eu faço e solto para o universo. Uma delas foi que eu aprendi. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? E eu vinha perguntando dia após dia disso. E as respostas vêm. Quando você pergunta, gente, as respostas chegam. Eu não tenho dúvida, a resposta vai chegar. E aí, quando eu cheguei na academia, eu tava lavando os pratos. E o tempo todo conversando com a espiritualidade. Onde eu for, gente. O que eu estiver fazendo, onde quer que eu vá. Você, eu, a gente não tá só. A gente tá acompanhado o tempo todo. Somos a unicidade com o todo, com a fonte criadora. A gente não se separa dele. Quem diz que você precisa ir a templos e a lugares para buscar é mentira. É mentira. Deus está na gente, está dentro da gente. A fonte divina está dentro da gente, não está fora. A era dos gurus já acabou. Você não pode entregar o teu poder a ninguém. Volta para dentro, fica só com você. Para, respira, silencia. Vai para dentro e ouve a voz que vem do teu coração, ouve a tua intenção, ouve a tua espiritualidade. Ela fala com você o tempo todo, assim como falou comigo. E aí, quando eu cheguei na quarta-feira, né, que eu tava lavando os pratos e eu conversando com a espiritualidade, com os meus guias, minha egrégora, aí eu falando, né, da minha intenção de retornar tal, sabe aquele ser para ter? Primeiro a gente se torna, para depois ter essa realidade que eu tô vivendo toda hoje. Eu manifestei lá atrás. Tudo isso foi cocriação minha, junto com a fonte. Hoje eu estou vivendo dentro do meu sonho, que essa realidade já aconteceu lá atrás. Esse é outro papo, é outra história para vocês não, cabeça de vocês não bugar, tá? E quando a gente manifesta, é assim que acontece, né? Quando a gente intenciona alguma coisa, a gente intenciona naquele dia, vai acontecer para frente. Só que quando esse chegar, como aconteceu, isso aqui já é um passado. Mas enfim. Aí eu vi assim muito claro. Você quer voltar para o interior, você quer voltar para tal cidade. E o que é que você está fazendo aí? E o que é que você está fazendo aí? Vai para lá. E eu precisava realmente estar na cidade para poder ver meu trabalho, para poder ver o lugar onde morar. Aí eu disse, é verdade. Sabe aquela resposta que chega assim como se fosse assim uma flecha assim, uau, certeira no seu coração? Eu não duvidei, não titubeei um instante. Eu fiz o almoço, almocei, comi um pouquinho, arrumei minhas malas e ó, pé na estrada. Atravessei o mar. Peguei o ferro e aí atravessei o mar. Juro a vocês. Fiquei um tempinho na casa do meu irmão, que foi como eu falei. Eu falei pra minha cunhada, eu digo, ó, eu vou ficar aqui alguns dias. E foram 7 dias contados. Pra poder eu ver meu trabalho. E eu vim decretando, sabe? Dando decretos, dando voz de comando ao universo. Que não tem ele pra onde escapar. É aquilo e aquilo. Você acreditar, confiar, soltar. E entregar pra fonte. E só confia e vai. E foi assim. E é assim que ultimamente eu tenho vivido e quero viver cada vez mais, acreditando e confiando o tempo todo na fonte, no Criador, seguindo o fluxo, sabe? É você entrar num como se fosse, não é boia o nome que eu ia falar não, mas como se você entrasse num bote e junto com a correnteza, se eu seguir só seguindo o fluxo, entregando, foi isso. Vim sem titubear. Aí fui ver meu trabalho, fui ver
minha classificação aqui, como era que estava, de um processo seletivo que eu tinha passado, tal. Tinha pedido para me jogar no final, na lista final, que eu tinha sido chamada logo no início para eu estar em Salvador. Então, e assim fiz. E se cumpriu o que eu falei mesmo. Com isso foi, eu cheguei na quarta. Ainda cheguei falando. No outro dia, eu já vou chegar trabalhando. O que aparecer de bico, eu vou pegar. Até acontecer o trabalho que eu quero. Até me chamar. Porque vai me chamar e vai ser rápido. Na segunda-feira já vão me chamar. Isso eu cheguei na quarta. Quando foi na quinta, eu conversando lá com minha cunhada, a mãe dela falando que precisava de alguém para limpar a casa, eu digo, eu faço a faxina, você me paga. Fui faxinar na casa da mãe da minha cunhada. Faxinei no outro dia e ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. Sabe o dinheiro que você ganha mega feliz da vida? Gente, eu vou dizer, foi a faxina que eu fiz na casa da pessoa. Eu já fiz um monte de graça. Essa foi a primeira paga, mas pense um dinheiro. E uma faxina que eu fiz saltitante, feliz, alegre da vida, cantarolando o dia todo. E não senti, não foi pesado, foi leve. Foi leve, foi tranquilo. E eu dando as minhas vozes de comando, né, tal. E assim aconteceu. E aí quando foi, e saindo para procurar casa. Quando foi na segunda-feira, eu disse, hoje sai minha convocação. E fui decretando. Aí quando eu cheguei na secretaria, a menina falou, seu nome acabou de sair no diário. Você foi convocada. E eu, yes. Yes, yes, yes. Agora, e aí eu já vim pra cá com toda a documentação na sacola embaixo do braço. Eu digo, eu vou levar tudo porque vão me chamar. 2 municípios. Eu disse, vão me chamar, vão me chamar. Eu tô de olho em 2, vão me chamar. Trouxe logo tudo, na sacola embaixo do braço. E aí, me apresentei toda a documentação, tudo que pediu. E aí pronto, e aí consegui a casa, falei como é que eu queria, uma casa, um kitnet, uma coisa assim pequena que era só para mim mesmo. E aconteceu também no valor que eu queria, porque aqui é centro da cidade. Eu quando morava aqui, eu sempre morava em bairros aqui próximos, tudo no centro, que eu vinha a pé, resolvia, fazia tudo a pé, 5 minutinhos, estou no centro, resolvo, faço tudo, volto para casa a pé, não preciso de carro, andar de moto, nada, tudo resolvo a pé, saí até na estante, 5 minutinhos estou aqui no centro, já faço tudo e volto para casa. E aí quando foi, eu aluguei, vim para cá, já dormi aqui, consegui algumas coisinhas com meu filho e tal, minha nora me deu para trazer, panelinha, algumas coisinhas básicas, só pelos dias que eu ia ficar aqui, até eu trazer minha mudança de fato. E aí eu deitada na cama, conversando também com a espiritualidade, quando foi, eu fiz uns planos, que ultimamente na minha vida é assim. E as pessoas que estão andando ao redor já estão se acostumando. Eu disse, gente, se acostuma como está sendo comigo, como é que eu sou ultimamente. Eu faço um plano, Deus faz outro. Eu, às vezes, ultimamente eu não estou planejando nada, porque eu sei que as coisas vão vir, as coisas vão acontecer. E é assim que tá acontecendo mesmo. Eu fiz um plano de ir hoje, quinta-feira, para Salvador, para resolver, buscar minha mudança, tal. E aí, quando foi no domingo que eu acordei, eu ouvi a voz da espiritualidade. De novo, mais uma vez, bem claro. Porque eu tava assim na beira já para poder, segunda-feira ou terça, começar a trabalhar, né? Já tinha apresentado minha documentação, tudo, já tava tudo certinho. Aí quando foi na segunda-feira, eu disse, aí eu ouvi a voz também, agora é o contrário. O que é que você tá fazendo aí? Você tem que estar lá para poder pegar a sua mudança e trazer para cá. Domingo de manhã, eu pulei da cama, sem titubear. Tomei um café. E ó, atravessei o mar de novo. Fui buscar minhas coisas. E aí falava com um e com o outro sobre mudança, carreta, tal, para poder ver preço melhor, para poder trazer minhas coisas. E aí eu aqui no foco, na fé, ó, eu aqui no foco, eu digo, ó, não importa o que um fale, o que o outro fala, você não pode sair do seu centro, do seu foco. Você tem que permanecer. Porque nesse processo todo, a sua vontade é sua, a minha vontade era minha. Não é a do outro, não é a vontade do outro que está em mim. O meu querer é meu, o seu querer é seu, o do outro é do outro. Eu queria a mudança, eu queria trabalhar, eu queria vir para cá. Então,
tudo a partir de mim, sou eu. Não era o outro que tinha que fazer por mim. Não era o outro que tinha que ver carreto, que ia ver nada. Eu é que tinha que resolver minhas coisas. Então eu fui resolver tudo. No domingo eu cheguei lá e comecei a arrumar minhas coisas. Domingo, segunda, e falando com um e falando com outro, a cabeça assim a mil, resolvendo um bocado de coisa. E aí a empresa liga, você tem que assinar o contrato tal. Me manda, graças a Deus que foi online, fiz tudo pedindo a espiritualidade, me guia, me ajuda a assinar esse contrato online aqui. E deu tudo certo, mandei, enviei, deu tudo certo. Consegui o carro, trouxe minha mudança, fiz minha mudança. Quando foi na terça de manhã cedo, quando deu 11 horas, eu já estava aqui com tudo, meu. E é assim, outro aprendizado também que eu fui passando e aprendendo. Eu ouvia muita coisa eu ouvia, porém hoje eu vivo tudo na pele, eu vivo na minha realidade, tudo, tudo. Eu amo meus guias, minha egrégora que está comigo, eu amo minha espiritualidade, porque eles me guiam, me conduzem o tempo todo. É como eu falo, eu sou guiada, protegida, amada e sou conduzida por eles o tempo todo. Choro se for necessário, choro demais de emoção com eles. O tempo todo, todos os dias praticamente. Deu tudo certo. Como eu pedi, que fosse leve, uma mudança leve, que fosse tranquila, que fosse em paz. E assim foi. Foi tudo em paz. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, mulherada, se você não tá bem, se você não tá feliz onde você tá, se você não tá em paz onde seu coração tá, se onde você tá seu coração não tá em paz, mude, faça algo por você. Só você pode fazer por você. Só eu podia fazer por mim. Mais ninguém. Mais ninguém. Mude, busque sua felicidade. O lugar onde você adoece não é o lugar que você vai se curar. A gente tenta, não tem problema nenhum. A gente tenta dar com a cara na parede. Pode dar certo como não dá, mas tenta. Foi isso que eu fiz, eu tentei. Eu experimentei. Não deu certo, mudei. Mudei. E isso pra mim já tá sendo assim muito tranquilo de aceitar. Que até então também não aceitava. Passei por muitas etapas na minha vida. De aceitação, de me amar, de me encontrar de novo, de levantar minha autoestima, porque não tinha nenhuma há muito tempo, era lá embaixo do pé, não existia. Até eu retomar isso tudo, esse sagrado feminino, até eu fazer muita terapia, como a gente tem que fazer todos os dias, sempre direto, buscando várias ferramentas que existem, muitas terapias aí integrativas, holísticas, eu também trabalho com elas. Além de me curar, de me tratar, eu também trabalho com elas. Acabei também me tornando também essa terapeuta. Chorar não tem problema, tá com vontade de chorar, chore, põe pra fora, é a coisa melhor. E eu amo. Que ó, alivia, é você com o divino, é só você e ele, mais ninguém. Bom, enfim, deu tudo certo. Deixa eu olhar aqui, foi que eu anotei pra não esquecer. E aí mudei, tô aqui no meu cantinho, agora só posso arrumar as coisas, o restante. É uma coisa importante que vocês falar também. Já comecei a trabalhar. Tudo que a minha leitura do meu signo de Ares falou e falava para mim desde o ano passado, sabe como vinha assim no seu coração? Eu já entendi, já sabia que aquilo tudo era para mim. Então tudo que tá acontecendo e o que vai acontecer, para mim não é surpresa. Eu não faço escândalo, não. Porque eu sei que tudo era para mim e tudo tá para acontecer e acontecendo muitas coisas melhores, muitas coisas maravilhosas na minha vida. Então quando tudo chegar e tá chegando, para mim não é surpresa. Porque eu já esperava tudo isso. Eu já esperava. E aí meu signo falava dessa mudança até o final do mês de março, e foi no final do mês de março. Dia 1º de abril, que foi ontem, eu já comecei já a trabalhar, né, atendendo também como psicopedagoga nos municípios, em salas multi. Então estou muito feliz, né? É uma das minhas formações de psicopedagogia, neuropsicologia interdisciplinar, entre 1000 cursos, meio mundo de curso que eu já faço.
faço o tempo todo, que a gente não pode nunca parar de aprender, parar de querer evoluir, aprender mais, estudar. Queira, é uma dica que eu dou, queira aprender todos os dias alguma coisa na sua vida. Não deixe com que um dia passe sem você aprender algo novo. E também trabalho com as terapias integrativas, né? No final eu vou botar na descrição aqui, caso você queira também fazer alguma terapia comigo, tá bom? Até quando terminar esse vídeo hoje eu vou aplicar em mim, porque sim, eu me auto-aplico. Isso é auto-amor, é autocuidado. Eu vou aplicar em mim o Salush Nari, que é uma técnica pleiadiana de frequência vibracional, te coloca numa frequência também vibracional acima, entre outras coisas que trata a gente, que cuida da gente, né? Então, deixa eu só ver aqui rapidinho, que eu coloquei para não esquecer. Vamos lá. E outra coisa também que eu ouvi. E isso tem uma parte na Bíblia, só que eu não lembro direito como é. Antes eu sabia. Gente, eu já fui evangélica, gente, pra vocês terem ideia. Eu já fui evangélica, eu sou me batizei na evangélica. Eu, meus 2 filhos, há um tempo atrás, eu me batizei. Eu frequentava a igreja evangélica. Tenho Bíblia, tem um monte de coisa. Mas alguma coisa aqui dentro dizia que não era só aquilo. E eu resolvi seguir meu coração. Quando eu li a Bíblia, não sei como é com vocês, quando eu lia, eu pedia para entender, compreender que aquilo falasse comigo. E desde sempre, comecei com 17 anos, desde sempre eu sempre tive muitos sonhos reveladores, muitos sonhos. Sempre eles falando comigo através das noites dos sonhos. Então, para mim, isso é normal. Sou eu saindo do meu corpo, assim, conversando com eles mesmos, recebendo todas as informações, tudo que tem para fazer e fazendo. E passando adiante a informação que vai chegando. Sempre foi assim. Até eu entender que não era aquilo, não era só aquilo. Tinha muito mais, muito, 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 muito. Para além daquilo ali. Muita coisa. Então, uma das coisas foi também que eu vi claro. Não tenha vergonha de quem você é, da sua egrégora. A gente não pode ter vergonha dos nossos guias, de quem está com a gente, de quem você se sente bem falando, gosta, seja Deus, Jesus, Comando Mariano, as Marianas, Mãe Maria, Jesus, José, Buda, Orixá, não importa, sabe, Ganesha, o que for, você não pode ter vergonha. Então eles falaram isso para mim muito. Não tenha vergonha da sua egrégora. Não, como se dissesse, se você tiver vergonha, também devia ter vergonha de você. Não tenha vergonha. E mostrar o que a gente é, o que cada um é. Eu tenho que mostrar o que eu sou, o que eu gosto, o que eu me sinto bem. Se eu sei que se eu gosto de acender uma vela, eu vou e faço, eu acendo. Se eu me sinto bem fazendo isso, sei que não é necessário eu acender uma vela, um incenso, nada disso. Porque nós já somos o próprio Deus. Quando Jesus veio aqui, né, passou por um processo de onde ele veio até chegar aqui e se materializar no avatar de Jesus, ele deixou muito claro: vós sois deuses. Tem muitas coisas que ele falava e as pessoas não entendem, só falam da boca para fora. Esses vós sois deuses é muito forte e importante. Tome posse disso. Eu aprendi a tomar posse disso. Que o poder está em nós também. 2 coisas importantes que ele falou e não deixaram ele mudar de jeito nenhum. Vós sois deuses e vós farão obras maiores que a minha, se tiveres fé. Eu acredito piamente nisso. Piamente. E é assim que eu sigo. E é assim que eu vou aprendendo, falando, dando ordens, voz de decreto. Então, quando eu estava falando, quando eu acendo incenso, uma vela, eu sei o que significa o símbolo de cada coisa. Mas eu faço porque eu me sinto bem, sabe? Para mim é uma conexão, é como se fosse uma forma assim, de eu estar conectada, mas eu sei que não há necessidade.
mas eu faço porque eu gosto, me sinto bem. Uso os cristais e tudo mais, entre outras coisas. Essa é porque eu me sinto bem, essa sou eu. Essa sou eu. Então, quem não gosta de mim, quem não tá feliz comigo, siga seu caminho. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a conviver com ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a nada. Se você não tá bem no lugar onde você tá, mude. Se você não quer conviver com as pessoas mais, mude. Quer ficar quietinho no seu canto, quer viver em paz? Vá, procure seu lugar no mundo. Eu tô procurando cada dia o meu lugar no mundo e aprendendo um pouco mais a cada dia. Todos os dias eu aprendo coisas. Eu tô gravando aqui agora, não é porque eu só quero estar gravando, é porque eu fui incomodada desde ontem para gravar esse vídeo. Eles é que sabem o porquê e aonde tem que chegar. Desde ontem sendo incomodada, eu disse, hoje eu vou gravar. Então, obedece a quem pode, faz quem tem juízo, né? Uma coisa assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é, e aí vim e gravei para falar isso. Se você não tá feliz, mude. Se você quer algo diferente na sua vida, faça acontecer, não fique esperando. Dá o primeiro passo, de verdade. Eu via tanto isso. O caminho se faz na caminhada e é pura verdade, eu vivo isso na pele. Dá o primeiro passo, que Deus vai colocando o caminho e os caminhos vão se abrindo. É assim mesmo, eu vivo isso na pele. Estou muito feliz, muito leve, muito em paz. Estou mega power feliz, vocês não sabem o tanto. Eu já me joguei nessa cama, já joguei as pernas para cima, sabe? As perninhas assim, vibrando, pulando, cantarolando. Eu realizei um sonho. Como é bom a gente realizar sonhos. E melhor ainda viver os sonhos. Uau, esse foi um dos. Agora vamos criar outros, vamos manifestar outros. Que eu já venho manifestando, já venho criando desde lá. E a certeza que eu tenho aqui, ó. Que tá tudo chegando. Esse ano eu sei que minha vida ainda vai fazer isso aqui, ó. É uma certeza. Vai virar, ainda vai girar muito. Muito, muito, muito ao longo desse ano. Vai mudar muita coisa. Eu tenho essa certeza. E tudo vai acontecer. Meu cabelo tá aqui ao vento porque o ventilador tá ligado, tá? Que à tarde o sol bate nessa parede aqui e acaba esquentando. Então eu digo, eu vou gravar aqui, mas o ventilador tem que estar ligado. Deixa eu ver se eu falei tudo. Vamos lá, deixa eu ver só o finalzinho aqui, meus amores, um pouquinho só. Pois é isso aí, já falei tudo. Eu vou deixar aqui na descrição alguns trabalhos que eu faço. E se você se conectar comigo, se conectou comigo e gostou da minha egrégora, eu te acompanho a curtir o vídeo, deixar algum comentário. Se você quiser, lógico, não é obrigado. E me seguir nas outras redes sociais, tá bom? Que lá eu coloco mais coisinhas, tá? Beijo e tchau. Agora com o coração bem leve, porque eu fiz o serviço de casa. Tá feito, tá pago. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.